Saudações a todos os ouvintes da Rádio Universitária FM. Eu sou Bosco Arruda, professor titular aposentado do Departamento de Engenharia de Produção da UFC. E este é o programa de iniciativa da ADU, Seção Sindical do Sindicato Nacional dos Docentes de Nível Superior, ANDES, cuja diretoria de assuntos de aposentados eu tenho a honra de ter assumido na gestão 2025-2027, Democracia e Luta, ADU Sem Movimento, que tem na presidência o jovem dinâmico professor André Ferreira, do Departamento de Teoria Econômica da UFC. O programa Vivenciando a Academia, histórias marcantes nas universidades federais do Ceará, objetivo entrevistar docentes aposentados ou com tempo de aposentadoria, mas ainda na ativa. Pretende-se que os relatos de histórias marcantes nas universidades federais do Ceará, UFC, UFCA e Unilab, demonstrem a importância dos trabalhos de docentes das universidades públicas e gratuitas no desenvolvimento de suas áreas de especialização e dos setores nacionais das ciências básicas, tecnológicas, agrárias, de saúde e humanas, principalmente no que concerne ao desenvolvimento regional. O entrevistado de hoje é o professor titular José Carlos Araújo, do Departamento de Engenharia Agrícola da UFC. Possui graduação em Engenharia Civil pela UFC em 1985, mestrado também em Engenharia Civil pela Universidade de Hannover, Alemanha, em 1989, e doutorado em Engenharia Hidráulica e Saneamento pela USP, Universidade de São Paulo, em 1994. Participou de 2 pós-doutorados nas áreas de Engenharia Hidráulica, junto à Universidade de Birmingham, Inglaterra, em 2004, Hidrologia, junto à Universidade de Potsdam, Alemanha, em 2012 e 2013. Foi professor visitante das universidades de Havana, Cuba, em 2008, e de Valladolid, Espanha, 2010. Tem vasta produção em ensino, pesquisa e extensão, atuando inclusive como consultor ad hoc da CAPES e CNPq. Os focos de sua especialização são principalmente nos seguintes campos: hidrologia e sedimentologia de ambientes semiáridos, saneamento rural e hidráulica. Boa noite, professor Zé Carlos. Obrigado pela participação neste programa. Gostaria de iniciar esta entrevista bate-papo com a seguinte pergunta: onde nasceu e estudou até a tua formação pré-universitária? Se seguiu algum exemplo familiar e foi influenciado por alguma professora? Olá, muito obrigado pelo convite, Bosco. Saudação a todos os ouvintes. Eu nasci em Fortaleza e estudei no Colégio Cearense. Meu pai tinha estudado lá e, de certa forma, eu fui influenciado a vir para a docência, porque eu tenho muitos casos dos meus irmãos, quase todos são docentes, meus pais eram, meus avós também. Então, eu tenho assim uma influência muito forte da família nesse aspecto. Como que tu avalias a tua contribuição e da tua equipe, né, de desenvolvimento acadêmico nos campos da pesquisa, ensino e extensão, bem como o impacto dos trabalhos que participaste na UFC e para o desenvolvimento sustentável do meio rural nordestino? A minha preocupação, do ponto de vista de pesquisa, Bosco, foi sempre a palavra-chave, digamos assim, era a disponibilidade de água no ambiente semiárido, na Caatinga. No começo a gente via como é que podia ofertar mais água, que era um paradigma que existia. Você tinha que ofertar mais água para essa população. Só que isso tem um limite. E esse limite, digamos assim, por volta do ano 2005, segundo nossas estimativas, chegou o limite. Chegou o momento que não dava mais para sair ofertando mais e mais água. O custo de aumentar essa oferta era muito alto. Custo social, ambiental e custo financeiro. Então, você tinha que entender melhor o que estava acontecendo, como é que eram os processos, quais as opções, quais as alternativas que a gente teria para melhorar o balanço, não só aumentar a oferta. Reduzir a demanda, racionalizar a demanda, reduzir a poluição. Então, esse é o tema em torno do qual eu pesquiso e eu venho trabalhando há mais de 30 anos. Isso é com relação a essa questão do equilíbrio oferta e demanda, né, de água no semiárido. Professor, eu queria a gente pensar um pouco sobre essa questão do impacto sobre a migração rural-urbana, onde a alta densidade dos meios urbanos hoje nas cidades brasileiras, principalmente do semiárido, nas capitais, tem gerado muito problema com a saúde pública, porque você tem uma migração urbana muito grande e a especulação imobiliária, por um lado, joga o baixa renda para a periferia,
e ele, por uma estratégia de sobrevivência, volta para se adequar perto aos empregos, que é ou em áreas públicas ou em áreas que são prejudiciais ao meio ambiente, né? Então, como é que você vê essa questão desse equilíbrio oferta-demanda, desse impacto na área urbana e no próprio meio rural, as cidades interioranas? Bosco, eu vejo da seguinte forma: o aumento da oferta hídrica e a sua distribuição no semiárido, ele foi atingindo êxitos, certo? Com limitações, com problemas, mas foi melhorando. Isso tem estudos, tem dados que mostram isso. E chegou um ponto em que a oferta melhorou sensivelmente e foi muito bem distribuída, ou pelo menos muito melhor do que há 30, 40 anos atrás. Isso, associado às políticas públicas de aumento de renda, distribuição de renda, aumento do salário mínimo, universalização da aposentadoria, reteve as famílias no campo com a condição de vida muito mais digna do que a maioria dos que tinham migrado conseguiam. Com certeza. E aí você passa a ter um outro problema. À medida que você aumenta a oferta e a qualidade de água e aumenta as possibilidades e a própria renda através das políticas públicas, as famílias, as pessoas ficam no campo, aumentam sua produção e aí aumenta também a produção de esgoto. Claro, 80% a 90% da água que é derivada para abastecer volta na forma de esgoto. E aí você começa a poluir as fontes hídricas. E com isso você passa a reduzir a oferta, porque a água poluída é água indisponível. Com certeza. Então isso passa a ser um problema. Um grande prejuízo à saúde pública pelas doenças que gera, né? E aí, professor, eu estava querendo também entrar um pouco nessa questão dos açudes, né, aqui no semiárido, que, segundo a conversa que tive aqui com você em off, nós temos 25 mil açudes só no Ceará, não é isso? E as leis anteriores, lá de 1936 e tal, ela não contemplava a questão do emprego público da água dos açudes, e eles foram privatizados, né? E muitos deles foram privatizados, e isso é uma inibição de um bem fundamental, essencial, de água para a população, que precisa necessariamente, para se fixar no solo, principalmente interiorano, precisa disso, dessa liberdade de captação de água. Como é que você vê essa questão historicamente? Olha, a lei de 1936, a Lei das Águas, ela tinha como foco a geração de energia hidrelétrica. Então, o semiárido, o Ceará, por exemplo, não tinha nenhum potencial hidrelétrico. Então, ele estava completamente alijado da lei. A lei simplesmente não dizia nada sobre isso. O semiárido foi esquecido. Depois veio a Constituição de 89, veio a Lei das Águas, a nova Lei das Águas de 97. Tanto a Constituição quanto a Lei das Águas de 97 afirmam que a água é pública. A água pode estar dentro da sua terra, mas a água é pública. A lei estadual do Ceará, a primeira lei de águas do Ceará, que antecede a lei federal por 5 anos, portanto em 92, também diz a água é pública, é um bem público. O que aconteceu? Durante muito tempo, cerca de 3 décadas, o governo federal, isso aí indo para os anos de 1960, até mais 60, 70, até os anos 80, 90, teve um programa de cooperação de açudes, de construção de açudes em cooperação. O governo federal, ao invés de bancar com todos os custos do açude, ele recebia a oferta de latifundiários que cediam a terra e, teoricamente, o acesso ao açude, e o governo fazia a obra. Mas não tinha que desapropriar a terra inundada e nem tinha que promover uma estrada, um acesso para a população.
Então, teoricamente, era o melhor dos mundos, né? O governo, com o mesmo orçamento, podia fazer 2, 3 vezes mais barragens e a população ia sair ganhando. A verdade é que não aconteceu isso. O que aconteceu é que a maioria, a grande maioria desses que cediam a terra, entre aspas, ele simplesmente fechava a porteira, a terra é minha, o açude é meu, e aí não deixava entrar. Exatamente, então, nesse sentido aí, eu queria também ouvir a tua opinião, considerando a seguinte coisa, que dado a produção de alimentos para a população brasileira tem sido feita em pequenas e médias áreas rurais, uma agricultura familiar, Sim, não é isso? É. Principalmente vinculados ao MST, que é hoje tão demonizado pela grande mídia, né? Hoje e sempre, né? Hoje e sempre. Como está a política regional para o enfrentamento desta crise que vem se agravando, inclusive do ponto de vista climático, né? Mas que tem um problema seríssimo na saúde pública, não só pela agroecologia, como a situação de contaminação dos lençóis freáticos, dos açudes, da água dos açudes, e que cada vez mais isso leva a um aumento dos custos com saúde pública, pelo adoecimento da população. Como é que você vê essa questão? Bosco, a política de oferta de água bruta, porque são duas políticas que andam próximas, mas não são idênticas, é o da água bruta e da água tratada, da água que se pode consumir e da água que está nos açudes, nos rios, que é água bruta, precisa passar antes por um tratamento. A política de água bruta, ela está muito, eu diria, está bem equalizada. Você inclui a água de reuso como bruta? A água de reuso, normalmente ela volta como água bruta. Eu acho esse tema do reuso o tema central. Mas assim, respondendo a sua outra pergunta, a água bruta está relativamente bem equalizada e bem estabelecida. Mas é preciso fazer a universalização do saneamento. Esse é o grande desafio que a gente tem. Se você não tiver saneamento, daqui a pouco você também não vai ter água. Porque água poluída, para você tratar, tem tecnologia, mas o custo energético é enorme. Então, sem reuso, nós não temos futuro. O reuso e sem o saneamento universalizado. Aí é exatamente isso. Eu estudando logística reversa, uma das coisas, um dos tópicos mais interessantes que eu acho, é com relação diretamente a esse reuso de água, principalmente para a produção de alimentos, né? E para alimentação de animais, não é isso? Que pode ser usado, não é isso? O reuso ele pode ser feito em diversas escalas. Por exemplo, nós temos uma experiência, nós construímos quase 100, o que se denomina fossa verde, certo? Então você pega os dejetos, coloca numa fossa e a saída dessa água, que o esgoto é grande parte é água, vai sair na forma de evaporação e evapotranspiração. E ali naquele tanque você produz alimentos e esses alimentos são saudáveis. Isso nós temos dados. A produção de adubos, não é isso? Não. Você joga dentro de uma caixa impermeabilizada e essa caixa cheia de material terroso, né, de solo, digamos assim, e em cima você planta. Então a água vai subindo por conta da energia, não é? Ela vai então evaporando e passando pelas plantas, e aí produz. Você produz. Isso é uma prática que vem se estendendo no mundo inteiro, é uma forma de reuso. E aqui no semiárido nordestino, como é que está essa prática? A aceitação foi muito boa, né? Algumas pessoas estão produzindo com isso, mas a produção é pequena, porque a escala é pequena. É só o esgoto produzido por uma família, então a escala é muito pequena. O pessoal do MST está adotando essa tecnologia? Tem. Lá no assentamento 25 de maio, por exemplo, eles têm isso. Agora, existe a necessidade de se fazer uma política de reuso em larga escala. Você dá descarga com água potável. Isso é inaceitável numa região de tanta carência. Não é? Você irriga o quintal com água potável. Enquanto que você poderia pegar a água, você lança no oceano aí, aqui em Fortaleza nós temos o Interceptor. Cultiva os jardins dos parques, né?
Pois é, dá para fazer tudo isso. O interceptor oceânico aí, se você, em vez de mandar essa água para o mar, você faz uma estação de tratamento e redistribui para as indústrias usarem para outros fins que não exijam potabilidade. Esse é o caminho, Bosco. Você tem que ter uma política de reuso. Eu fico muito satisfeito em ver que nós estamos adotando tecnologias que a gente chama de logística reversa, principalmente com produtos como a água, tão fundamental hoje no semiárido, né? E isso eu vejo a importância do trabalho de pesquisa tua e de outros companheiros da Universidade Pública e Gratuita, que estão dando essa grande contribuição ao desenvolvimento regional, né? E aí, rapaz, a gente vê que há muito descaso com relação ao fomento da educação superior, da pesquisa e do ensino. Tem havido, claro, uma mudança nesse século XXI, a partir do início do século, com a eleição do governo Lula, o primeiro governo, mas depois nós tivemos um retrocesso muito grande quando houve aquele impeachment da Dilma, né? Uhum. E passamos um período muito grande, também de 8 anos pelo menos, com as universidades públicas e gratuitas sofrendo um assédio muito grande para sucateamento e privatização. Correto. Você, dentro da tua área, tua especificidade, como é que você viu esse processo? Olha, Bosco, ele sofreu como todos os outros setores, né? Eu acho que o grupo das humanas, né, cultura, sofreu mais ainda. Mas eu estou na engenharia agrícola e esse setor sofreu, a menos que você tivesse ligado a uma linha de produção, digamos assim, do agronegócio. Agora, algumas pessoas falam que tem que tem que fazer interação entre o público e o privado, e eu faço a seguinte reflexão: eu não me lembro de nenhuma lei que proibisse o setor privado de investir em pesquisa. Mas nunca vi o setor privado investindo em pesquisa nos nossos laboratórios. Então, eu sei que tem casos, mas são casos muito específicos. O que acontece é que quem realmente alavanca a ciência e a tecnologia, inclusive em áreas de tecnologia, de engenharia, como você, como eu trabalhamos, é o governo federal, é o poder público. Ela é o poder que permite você fazer pesquisa pura também, Bosco. Uhum. A pesquisa pura de hoje é a pesquisa aplicada daqui a 30, 40, 50 anos. Com certeza. Não são indissociados a teórica com a prática. Não são, de jeito nenhum. Então você fomenta a pesquisa pura também, não só aplicada. É um erro conceitual achar que só aplicada interessa, mas você só tem aplicado se você tiver a pura como base. Então você tem que fomentar o raciocínio, a criticidade dos processos, questionar o que foi ensinado para avançar, e isso só o poder público permite. A ciência e a tecnologia são complementares e necessárias, né? A teoria está muito na ciência e a aplicação, as tecnologias dentro da tecnologia, né? Nós temos, nenhuma tecnologia é boa ou má em si, depende do uso que se faz dela, né? Uhum. No caso aí, essa tecnologia que você trabalha é muito importante, quer dizer, até a gente vê o impacto regional, mas embora a gente saiba que existam uso do conhecimento científico, por exemplo, eu sempre, às vezes, coloco esse exemplo, o cara faz um doutorado, pós-doutorado e tal, na parte de química, aí ele vai para uma empresa da indústria bélica, que vai produzir uma bomba de fósforo, aí vão jogar a bomba de fósforo, como jogado na Palestina, que praticamente erradica todos os sistemas orgânicos, né? Vivos, né? Então você diz, poxa, para que está servindo a ciência? Para a destruição, quando devia estar servindo para, como no seu exemplo aí, para você usar a água no sentido de fortalecer os seres vivos, né? E eu acho que nesse sentido, Bosco, uma tarefa nossa é aumentar as ações de extensão da universidade pública, gratuita, qualidade,
Eu acho que agora a curricularização da extensão, que vai colocar de 10% a 15% de extensão, é muito bom. É muito boa. A gente tem uma experiência, professor Giovanni e eu tivemos esse ano Giovanni Barroso. Tivemos agora esse ano uma experiência muito boa com uma escola pública que fica ali perto do PC. Então a gente pegou 20 estudantes da escola e 4 da universidade e desenvolveu um projeto de aumento da eficiência da irrigação, automação, na verdade, da irrigação de 24 canteiros de horta comunitária que tem na escola. Ora, isso, primeiro, a turma aprendeu um monte de coisa. Segundo, caiu o muro, porque essa escola fica bem pertinho do PC. Ninguém tinha entrado lá jamais, esses 20 estudantes. Então, eles viram como é a universidade, já querem cursar a universidade, que não estava na perspectiva deles e delas, né? Uhum. E também o relato dos professores da escola, Bosco, escola de ensino médio, tempo integral, Antonieta Siqueira, é ali pertinho do PC. O relato é que mudou o perfil dos estudantes. Estudantes que faltavam, que brigavam, que davam trabalho. Então, são pessoas que agora, nas férias, ele diz, tinha 11 deles voluntariamente lá. Eu acho interessante muito isso, porque nessa luta pela ciência, pela tecnologia, no sentido de desenvolvimento regional e humano, né, a gente tem um problema que eu queria te perguntar, o papel dos sindicatos, né? Nosso sindicato, o ANDES, Sindicato Nacional, e a DUS, nossa seção sindical, nós temos uma luta muito grande pelo desenvolvimento científico, tecnológico, humano, né? Em todos os setores do conhecimento, né? Como é que você vê assim, o papel dos sindicatos nessa defesa dos direitos também, da formação e visão de mundo, de política social e cultural das novos docentes? Eu lamento muito quando eu vejo jovens docentes que não estão filiados. Eu me filiei no primeiro dia, quando eu ingressei na forma de docente da Universidade Federal, e vejo que muitos e muitas colegas jovens não se filiaram ainda. Primeiro, é uma questão quase que de sobrevivência. Se não fossem os sindicatos, nossa universidade acho que já teria acabado há muito tempo. Provavelmente. Agora, essa luta, essa força que está permitindo ações como essa que eu citei de extensão, elas têm que trazer a classe trabalhadora para dentro da universidade mais e mais. E, por isso, nós temos que defendê-la ainda mais. Superar a elitização que foi histórica no ensino superior do Brasil. Claro. Claro, exatamente. Então, nós temos que trazer a classe trabalhadora mais e mais e mais para dentro da universidade. Professor, e o sindicato é fundamental para garantir isso. Professor, só dentro desse tema, eu queria ouvir a tua opinião com relação o governo federal, para massificar o acesso ao ensino superior, ele tem favorecido muitas universidades privadas, faculdades aí que a gente vê quando a avaliação da CAPES, elas são muito mal avaliadas, são mais ou menos coisa de venda de diploma do que propriamente de ensino sério e humanístico, né? Como é que você vê esse desvio do recurso público do setor de educação? Olha, Bosco, eu lamento, mas vejo também como um processo dialético. Nós estamos aumentando também o número de vagas nas universidades, nas escolas públicas, os institutos federais, por exemplo. Então, a tendência é que, mantendo o alto nível das universidades e escolas federais, e mantendo a gratuidade, a tendência é que realmente a classe trabalhadora se volte para o ensino público e que, num tempo não tão distante, não seja mais necessário e não seja mais praticado o financiamento das escolas particulares pelo poder público. E aí eu também concordo com você, acho que o importante da universidade pública e gratuita
é que ela nos garante a liberdade de cátedra, né? Isso. E a educação libertária, segundo Paulo Freire, ela tem que ser realmente sem interesses que não o interesse humano, o interesse da coletividade. Não é isso? Exatamente. Porque quando você joga lucro no meio, e o dinheiro ele realmente cria problemas para o atingimento de objetivos humanísticos, não é isso? Bosco, eu já tive uma experiência, trabalhei em outra universidade federal antes de vir para a UFC, e lá a gente teve uma experiência com um setor que uma empresa financiava um mestrado, quem selecionava os estudantes era a empresa, quem dizia se dava ou não diploma era a empresa, e era proibido publicar. Porque a empresa queria ficar. Então, usa os recursos públicos para lucro. Essa é uma coisa horrível. Eu acho que eu chamo isso de capitalismo, é o ismo do capeta, né? que é o responsável por todas essas desgraças que hoje nós observamos no mundo, com esses psicopatas que hoje mandam aí no mundo, né? Tentando querer fazer guerra por conta de dinheiro que eles nem precisam. Porque quem tem $1 bilhão, o que é que vai acrescentar, ou eu diria, em termos econômicos, qual é a utilidade marginal de mais $1 bilhão para quem já tem, do ponto de vista dele, da família dele, das futuras gerações dele? Zero. Então, mas isso aí é falta de lógica, né? É uma coisa que só o capitalismo pode justificar, né? Isso. Bom, então nós estamos encerrando aqui, infelizmente, o tempo é muito curto, né, professor Zé Carlos? Foi muito bom, aprendi muito com essa entrevista aqui e gostaria de que você dissesse as últimas palavras, já agradecendo a audiência da FM Universitária. Eu queria agradecer à Rádio Universitária, queria agradecer ao Bosco pessoalmente, professor Bosco, e à Dulce, parabenizar pelo programa, pelo esforço de comunicação para que a gente possa superar essas idiosincrasias que nós estamos vivendo nesse mundo com tanta estupidez, né? Que a universidade possa ser esse instrumento de superação desse momento. Muito bem, então, mais uma vez, muito obrigado aí pela participação no programa e aos ouvintes, uma boa noite que nós damos aqui, né, encerrando o programa. Boa noite.